tema que falaremos hoje, desde os anos 70, todas as vezes que isso aconteceu, foi presságio de uma grande correção na bolsa. Correções na bolsa levam inevitavelmente a distorções e crises na economia real. E é justamente por isso que eu acho importante que nós mencionemos algo que não passa nos documentários, ou que, por parecer muito técnico, poucas pessoas acabam comentando. Vamos lembrar que falar sobre alertas muitas vezes te colocam apenas na posição de pessimista, mas atentar-se aos alertas muitas vezes também te previne de grandes quedas e conseguir muitas vezes tirar proveito disso de forma positiva com relação à tua empresa, com relação à tua família, teu fluxo de caixa, teus investimentos. Não ficar à deriva simplesmente esperando quando a crise chegar. Isso pode ser tarde demais. Vamos aprofundar no tema. Como eu falei, desde os anos 70, todas as vezes que isso aconteceu, antecipou uma grande correção na bolsa e a consequente crise na economia real. Pode ser que dessa vez não aconteça, ou seja, não necessariamente o que aconteceu no passado pode acontecer agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, e se acontecer? E é justamente por isso que eu decidi fazer esse tema, falar sobre isso para que mais pessoas possam entender. Se de repente não acontecer, ótimo, pelo menos estamos prevenidos. E o que eu vou falar basicamente é da rentabilidade dos títulos públicos com vencimento em 10 anos dos Estados Unidos, os chamados Treasuries, bonds americanos, títulos de dívida do governo americano com vencimento de 10 anos, que é considerado o título mais olhado no mundo dos investimentos, que é o parâmetro para outros países. Por exemplo, quando a gente mede o risco país, de qualquer um que seja, ele mede qual o percentual a mais que esse determinado país precisa pagar acima dos títulos públicos de 10 anos dos Estados Unidos, que é considerado risco zero. Claro, há sim uma vertente que claramente defende que os Estados Unidos já deram calote na sua dívida lá atrás, nos anos 30, mas isso é um outro tema a ser abordado. Ele é considerado o título mais seguro do mundo, pela condição dos Estados Unidos de devolver esse dinheiro a seus investidores, acrescido de uma taxa de juros. E justamente isso é o chamado bond, ou seja, o título de dívida do governo americano, que é quando você empresta dinheiro para os Estados Unidos comprando um título público, e ao comprar esse título público, você financia o governo americano que te paga uma taxa de juros. É a mesma coisa que o título público brasileiro, ou seja, um tesouro direto que você financia esse determinado governo em troca de uma taxa de juros e depois, no vencimento, ele te devolve esse dinheiro acrescido dessa taxa de juros. Claro, há mecanismos como a marcação ao mercado que você pode sair desse investimento antes do prazo definido, com lucro ou com prejuízo a depender da taxa de juros ao longo do período. Mas acho que para o nosso vídeo cabe essa primeira definição. E qual a rentabilidade que está pagando o título de 10 anos dos Estados Unidos? Pois bem, hoje que eu estou gravando agora, dia 13 de janeiro, segunda-feira, às 6 horas da tarde, está em 4,80%. Se você compra um título público americano com vencimento de 10 anos, ele vai te pagar 4,8% ao ano em dólar, o que é uma taxa, como veremos em breve, bastante alta. No próximo vídeo dessa semana, falaremos também do título público de 10 anos da Inglaterra, que vem enfrentando uma crise muito séria, com a libra desvalorizando frente ao dólar e também tem a ver com isso. Portanto, após entendermos a dinâmica do título público americano, passaremos à Inglaterra, porque isso também pode ser um presságio de uma grande crise lá no velho mundo. Assim, esse título público de 10 anos, esse bond americano, ele é como um termômetro global. E o que nós vemos é que ele vem pagando uma taxa de juros que atingiu a máxima nos últimos 14 meses. Inclusive, em meio ao aumento da dívida americana. E aqui está o grande ponto. Pois bem, por que então esses títulos vêm pagando altíssimas taxas frente ao que nós vimos na última década?
Basicamente, são dois motivos. O primeiro é o governo Trump. Muitos do mercado vêm atribuindo uma política do governo Trump a ser mais inflacionista, e claramente é. Quem me acompanha sabe, e em breve vai sair o documentário, que eu estive lá cobrindo as eleições. E claro, o mundo respira muito mais tranquilamente com as novas políticas implementadas, ou que serão implementadas por Trump, do que obviamente com Kamala Harris. Mas sob o ponto de vista estritamente econômico, a imposição de tarifas no comércio internacional é claramente inflacionária, ou seja, os preços sobem por conta da tarifa e isso é repassado ao consumidor final em produtos ou serviços. Quando há uma inflação maior, significa que o Banco Central americano precisa subir as taxas de juros para conter essa inflação. Taxas de juros mais altas significa que o governo americano precisa rentabilizar, pagar maiores taxas de juros para aqueles investidores que estão dispostos a emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a emissão de dívida por parte do governo americano não para de crescer. É clara e notória a preocupação com a dívida pública dos Estados Unidos, que atingiu 36 trilhões de dólares, por volta de 120% do PIB americano. Por isso a grande discussão que o Trump precisa cortar gastos sim ou sim para reduzir o déficit americano, a diferença entre o que ele gasta e o que ele arrecada, uma vez que ele tem uma política, que eu defendo, obviamente, de cortes de impostos. Se ele corta impostos, significa que ele vai arrecadar menos. Se ele continua aumentando seus gastos, o déficit americano cresce. Ao aumentar o déficit americano, o governo precisa emitir mais dívidas para honrar os compromissos de curto prazo. Quanto mais endividado, mais o mercado, os investidores descentralizados no mundo todo, que pode ser eu, você com 20, 100, 200 dólares ou 100 mil, 1 milhão de dólares, não importa o valor, exigiremos maiores taxas de juros, uma vez que você está emprestando para alguém, nesse caso um país que está mais endividado. Portanto, esses são os dois fatores importantes em que mostra que a taxa de juros nos Estados Unidos continuará crescendo. Na semana passada, foram divulgados dados do mercado de trabalho, o chamado payroll nos Estados Unidos, mostrando que o mercado de trabalho ainda está muito forte, o que isso leva a crer que a inflação permanecerá forte, uma vez que o poder de consumo dos americanos continua alto. Mais consumo, preços mais altos. Para isso, os Estados Unidos precisam subir as taxas de juros ou não mais baixar ou baixar menos para conseguir conter esse ímpeto inflacionário. E, portanto, taxa de juros mais alta significa que os Estados Unidos precisam captar mais dinheiro pagando taxas de juros mais altas. Ou seja, a dívida americana se encarece. O custo de capital para levantar dinheiro para financiar os seus gastos também fica mais alto e isso se reflete nessa rentabilidade dos títulos públicos americanos. Assim, quando a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta, o que nós vemos é uma saída de fluxo de investimentos ou de produtos por outros países, de países emergentes especialmente, uma vez que os títulos americanos considerados de risco zero estão pagando taxas mais altas. Porque é que eu vou manter o meu investimento num lugar onde tem taxas relativamente parecidas com as americanas, se lá eu não preciso tomar risco e consigo taxa de juros altas. Portanto, a gente vê um fluxo de saída de países emergentes demandando dólares para comprar investimentos com taxas de juros mais altas por lá. E isso fortalece o dólar frente às outras moedas também. Mas quanto está pagando essa taxa de juros, que é a máxima dos últimos 14 meses? Como eu falei, 4,8% ao ano em dólar. E o que isso significa? O que a história mostra? A história mostra que quando essa rentabilidade supera os 5% ao ano, é um presságio de crise. Vamos a alguns exemplos. Conforme nós conseguimos ver aqui nesse gráfico, que eu coloquei desde lá do começo do século XX, a gente consegue ver que as taxas de juros que estão pagando hoje, ou quando elas atingem os 5%, que está muito próximo de acontecer, em outubro de 1987, ela superou os 5%. Precedeu a segunda-feira negra, que em 19 de outubro, o Dow Jones caiu 22,5% em um único dia. Foi a maior
queda da Bolsa Americana em um único dia. Em outubro de 2007, também antecipando a crise do subprime americano em 2008, que estendeu para uma grande crise mundial que durou até 2009, com empresas fechando, empregos sendo simplesmente dizimados, também tinha superado os 5% de rentabilidade os títulos públicos. E a bolsa caiu 20% nessa sequência que eu mencionei. Outra mais importante foi no final dos anos 70, com a segunda grande crise do choque do petróleo. Nessa época foi acima de 10%. Foi uma época de alta inflação no mundo e uma recessão dura. Inclusive, essa época ficou conhecida como a estagflação, onde a economia não cresce e há inflação. É o pior cenário do mundo. Depois, inclusive, o Banco Central americano, o Federal Reserve, teve que subir a taxa de juros para próximo a 20%, que é esse grande pico que a gente vê aqui no gráfico, o que obviamente levou, alguns anos depois, inclusive ao default, ao calote na dívida do México e também do Brasil, que tinha grande parte da sua dívida em dólar, e com essa alta da taxa dos juros e a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, fez com que a nossa dívida simplesmente explodisse e se tornasse impagável como um todo. E claro, isso respingou na economia brasileira. Então veja como tudo está ligado. E o que acontece é que agora nós estamos muito próximos dessa taxa psicológica, dessa rentabilidade psicológica de 5%. A tendência de alta, uma vez que os dados de inflação dos Estados Unidos seguem acima da meta estipulada pelo Federal Reserve de 2%, e, portanto, a probabilidade do Banco Central americano já não cortar taxa na próxima reunião já supera os 90%. Taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, uma demanda maior por dólar, o que acaba levando a uma desvalorização das moedas dos países emergentes, ou até mesmo da Europa, ou da Libra, como falaremos no próximo vídeo, que aqui tem uma particularidade um pouco diferente. Mas vamos lembrar que o que a gente fala que acontece no mercado de valores não apenas fica registrado lá, mas ele transborda para a economia real. Uma bolsa em queda, como aconteceu nesses fatos históricos, nesses momentos históricos que eu citei, leva a uma diminuição do crédito na economia, com os bancos mais cautelosos com o aumento da inadimplência. Isso leva, obviamente, uma queda da atividade econômica, uma queda dos investimentos e, consequentemente, uma queda do consumo. As empresas passam a cortar custos e gerar menos empregos. É simplesmente um efeito dominó onde as peças do quebra-cabeça estão totalmente interligadas. Portanto, afeta mesmo você, a mim ou todos nós, ou todos aqueles que têm ou não têm investimento em bolsa. Assim, isso não fica restrito apenas aos investidores ou, como o PT gosta de falar, aos ricos que têm dinheiro em bolsa. Isso afeta a todos, especialmente aos mais pobres. Ainda mais nesse momento que o Banco Central americano precisa ficar atento em tentar cortar as taxas de juros, mas precisa diminuir o seu déficit e não quer desacelerar a atividade econômica de forma brutal. Portanto, ele está ali numa sinuca de bico que tem a ver com a emissão de dívida e com a impressão de dinheiro ao longo da última década e meia, que inundou o mercado de capital de liquidez e fez com que muitos investimentos simplesmente fossem disfuncionais. Uma inundada de liquidez no mercado promovida pelos bancos centrais na última década e meia derruba artificialmente as taxas de juros, que estimula investimentos que muitas vezes não são corretos. Ou seja, a taxa de juros está tão baixa devido à intervenção governamental que você precisa alocar o seu dinheiro de qualquer forma. Por isso, nós vimos durante a pandemia valuations que simplesmente superaram qualquer valor razoável. E agora as correções começam a chegar. Vamos lembrar que o crescimento também dos Estados Unidos foi anabolizado com essa intervenção e essa injeção de liquidez. Juros mais altos nos Estados Unidos significa uma maior saída dos países emergentes, portanto, menos investimentos também por aqui. Isso fortalece o dólar, uma demanda maior de dólar para poder investir no título considerado de menor risco do mundo. Assim, o dólar se fortalecendo, os bancos centrais precisam subir as suas taxas de juros, uma vez que a moeda dos emergentes se desvaloriza, traz mais inflação por aqui,
sem contar o problema doméstico brasileiro ainda, e, portanto, taxas de juros mais altas que desestimula a economia como um todo. E, claro, juros mais altos, como estamos prestes a chegar no Brasil, que o Banco Central já contratou até 14,25%, significa que muitas empresas simplesmente deixarão de ser solventes, não conseguirão mais pagar as suas dívidas, financiar as suas dívidas, uma vez que muitas das dívidas foram contratadas a taxa de juros mais baixas e agora eles precisam pagar com taxas de juros extremamente altas, com uma economia desacelerando, porque o governo precisa também parar com as suas intervenções, uma vez que a inflação já bateu a porta. Então, muito cuidado com o crédito como um todo. Vamos nos atentar que a diversificação passa por umas empresas com menores dívidas. Aí temos oportunidades, com fluxo de caixa positivo e balanço sólido. Isso pode trazer mais proteção em meio a esse caos. Volatilidade, mas cuidado, são ciclos econômicos que novamente bate à nossa porta. Por isso que é extremamente importante nós nos atentarmos a fatos, às vezes técnicos, como os rendimentos dos títulos públicos americanos, que pode parecer muito técnico, mas acaba afetando na ponta final aquele mais pobre, também e especialmente aqui nos países emergentes. Portanto, perdão o sorriso do momento, o Brasil, enquanto isso, segue com políticas antiquadas, aumentando impostos e retirando o poder de compra através da desvalorização de sua moeda promovida por altíssimas irresponsabilidades dos gastos públicos. E claro, as pessoas vão perdendo o poder de compra, não apenas com a inflação, mas com o aumento dos impostos, a espoliação fiscal. E como eu chamo, a inflação é o imposto mais perverso que tem. Não precisa passar no judiciário, o governo arrecada mais, tira teu poder de compra e acaba indiretamente comprando o voto das pessoas. Vamos lembrar também que a previdência privada está quebrada, precisará de uma nova reforma, que será um vídeo, inclusive, dessa semana, mostrando tecnicamente como eles terão que mudar as regras novamente. E mais uma vez, isso pode ser um confisco. Não passa por um confisco como nós estamos acostumados, mas é tirar o poder de compra da população de maneira forçada e obrigatória, não deixa de ser uma nova forma de confisco do século XXI. O controle do Pix, como vemos agora, onde as pessoas estão completamente preocupadas, principalmente aquele mais pobre, que gira numa economia informal graças à burocracia e o alto custo Brasil como um todo. Portanto, esteja atento a tudo à sua volta. Isso te afeta diretamente. Os burocratas estão atentos apenas àquilo que mantém eles no poder e mantém o status quo para eles. Para isso, eles precisam te controlar, me controlar e nos controlar a todos. Por isso, a rentabilidade do título público americano de 10 anos é muito mais do que um número. É a compreensão de uma economia como um todo e inclusive da saúde daquela empresa, microempresa pequena, na esquina de uma pequena cidade brasileira. Ignorar os sinais pode ser devastadores, mas com um planejamento, a situação pode se tornar mais fácil e numa crise, quando os ativos acabam sendo negociados de maneira descontada, tudo isso pode virar oportunidade e a história também mostra isso.